amigos, telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, estamos chegando até a sua casa com mais uma edição do programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. Aqui é o jornalista Lucas Silveira e hoje a gente está com o nosso amigo Mike Risselli, que é o diretor do museu, para a gente falar aí sobre um tema que é muito legal, uma curiosidade de muita gente. Hoje o nosso programa vai abordar a exposição de escolas do passado, uma exposição que já fez muito sucesso no Museu Tony Toledo alguns tempos atrás e que o Mike trouxe novamente aí nesse ano de pandemia, nesse momento que nós estamos aí no distanciamento social, seguindo todas as regras. Quero lembrá-los, né, que nós estamos, Mike e eu, sem máscara, gravando esse programa, porque eu estou aqui numa sala que está apenas eu aqui, sozinho, gravando o programa, o Mike também. A gente está nesse distanciamento, por isso que a gente está e vai ficar sem as máscaras durante aqui a gravação do nosso programa Relíquias, né? O Relíquias do Passado que já foi, agora Histórias e Memórias, para a gente resgatar um pouco aí dessa história das nossas antigas escolas. Muitas escolas, né, algumas já nem existem mais, outras ainda existem. O prédio, a gente pode ver o prédio como era há mais de 100 anos atrás, mas nesse bate-papo aqui a gente deixa para o Mike contar e narrar histórias, experiências e resgatar nesse nosso programa Histórias e Memórias aqui do Museu Tony Toledo. Mike, um prazer novamente recebê-lo e ainda mais agora nesse mês, entrando no mês de férias, do museu com uma exposição para lembrar aí as escolas do passado, né? Olá, Lucas. Olá a todos os que nos assistem pela TV Câmara Pouso Alegre. Para mim é uma alegria estar aqui novamente com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso Museu Tony Toledo, o que nós temos aqui no nosso museu e entre, né, os diversos espaços que nós temos no museu, que fazem parte do Museu Tony Toledo, tem um que é importantíssimo, que é o espaço dedicado às escolas, que é um espaço aí que conta um pouco dessas memórias da educação aqui em Pouso Alegre. E, em especial, como você falou, Lucas, a gente já realizou, no ano de 2018, essa exposição temporária, que é uma exposição que nós demos o nome de Escolas do Passado. Nós reunimos aí 14 fotografias que nós selecionamos. Essas fotografias, os originais, fazem parte do acervo do museu e, através do nosso projeto aqui Memória Digital, nós digitalizamos essas fotografias, ampliamos e fizemos aí fotos em tamanho grande, né? São 14 fotos, que para ficar bem visível mesmo para o público poder analisar essas imagens. São imagens riquíssimas, elas em si elas já são muito agradáveis, né, de você olhar, de você parar um tempo ali analisando, porque geralmente elas trazem aí grupos de crianças, de jovens, enquanto estudantes. Também tem os professores que aparecem nessas imagens. E então em 2018, nós fizemos essa exposição temporária que ficou lá no Centro Cultural. Para quem não conhece, o Centro Cultural é ali o antigo fórum, tá? E essa exposição ficou ali durante o mês de setembro e depois nós trouxemos ela para cá também, ficou aqui no hall da Câmara Municipal. E agora, nesse ano de 2021, a gente também voltou aí com essa exposição que está acontecendo ali no hall da Câmara, né, na recepção, e também no museu. A gente distribuiu ali esses quadros, todos têm uma legenda, e isso é importante, eu gosto sempre de falar que todas as peças, todos os itens, né, que são doados para o museu, a gente faz a identificação certinho, a gente coloca aí o nome de quem doou, e também a gente procura sempre identificar as pessoas que estão nas fotos. O Alexandre de Araújo, que foi o fundador do museu, ele tinha muito esse cuidado de identificar aí quem ele reconhecia aí nas fotos. Então, esse trabalho também de resgate, né, de lembrar aí dessas pessoas que fazem parte aí desses momentos tão importantes aí para a nossa história.
Então, essa exposição está disponível aqui no museu desde o mês de maio, junho e julho. E também ela está disponível online para quem quiser ver essas fotos com calma em casa, né, no sossego aí do celular. A gente tem lá na nossa página facebook.com/Museu Tuani Toledo. Se você digitar lá na busca, você vai só digitar Escolas do Passado e vai aparecer lá esse álbum aí que tem essas fotos. Ou então é só você entrar lá na nossa página mesmo e procurar lá nas fotos e vai ter o álbum Escolas do Passado, com todas essas fotos que nós temos aí na nossa exposição. Como eu falei, em cada foto tem uma legenda com a descrição, com a data, o nome da escola que aparece aí e também com o doador, pessoa que doou aí essa foto para o museu. Então também não deixe de acompanhar lá pelo nosso Facebook, facebook.com/Museu Tuani Toledo. Lembrando que Tuani é com Y. Então esse é um pouquinho do que vocês vão encontrar. Tem também um texto informativo ali na nossa exposição que fala um pouquinho dessas escolas que foram sendo criadas em Pouso Alegre ao longo do tempo. Ô Mike, então a gente que está acompanhando aí essa trajetória dessas escolas, a história das escolas, eu queria que você comentasse para a gente o seguinte: Pouso Alegre, ele tem uma tradição, né, de escolas, né? A gente tem várias escolas desde o começo do século, até do surgimento da cidade. Eu queria que você contasse um pouco, até para o pessoal de casa conhecer melhor, né? Qual que é o surgimento da educação aqui na cidade de Pouso Alegre? Como eu estava falando mesmo no começo, Lucas, aqui no museu a gente procura resgatar essa história aí das escolas. Eu tinha comentado com vocês que aqui nós temos um núcleo também, que é um espaço dedicado às memórias das escolas. A gente tem carteiras escolares, tem quadros de formandos, inclusive uma palmatória, que é uma peça de madeira que era usada antigamente para os castigos, que esses castigos na escola, eles eram permitidos, diferentemente de hoje. Por aí a gente consegue ter uma noção de como as escolas mudaram ao longo do tempo. Pela informação que a gente tem aqui no museu, a primeira escola de Pouso Alegre, ela foi criada em 1818, que era a escola do padre João Damasceno Teixeira. Então, desde aí dessa origem, a gente observa que os padres, os religiosos aí à frente da educação, conduzindo aí a educação. E o que a gente observa por esses relatos memorialistas aqui de Pouso Alegre é que a educação, né, nesse início aí, lá no século XIX, ela era também muito voltada assim nas residências particulares. Então tinham os professores que atendiam às vezes os estudantes na própria casa, né, a casa do professor, ou iam até a casa do estudante para ministrar as aulas ali. Então era ainda muito restrito essa instrução pública, vamos dizer assim. Hoje, para nós, é tudo muito fácil, né? Hoje, a escola, todos têm direito à educação, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio, todos têm direito, inclusive até os pais são obrigados mesmo, né, a matricular seus filhos aí na escola, ou seja, a criança não pode ficar de fora da escola. Mas lá nessa época aí do século XIX, a população alfabetizada aqui no Brasil era muito pequena, era muito menor do que a gente tem hoje. E a oferta também do ensino era muito restrita, então era mais aulas particulares. Ou seja, quem não tinha condições financeiras não conseguia estudar. Então isso acabava vamos dizer assim, perpetuando mesmo, né, a cada
indivíduo que nascia numa classe social, a tendência dele era sempre continuar naquela classe social. Então, foi um período assim muito diferente, né, do que nós temos hoje, que a educação aí é gratuita para todos. E mesmo aquelas etapas, talvez que, por exemplo, o ensino superior, a gente tem as universidades, as faculdades públicas também. Então, o que não acontecia naquela época, que era o ensino não atingia toda a população, né? Então, isso aí foi mudando ao longo do tempo, com diversas legislações que foram surgindo, aí, principalmente depois no período republicano. Aqui em Pouso Alegre mesmo tem um jornal, que é o jornal Pouso Alegrense, se não me engano, a data é 1880, 1881. Então, já lá para o fim do século XIX, ele defendia muito a instrução pública. Então, você vê que ainda naquela época não era algo que era garantia de todos. Então, ainda estava a população, né, a sociedade ainda estava lutando para alcançar aí esse direito da educação para todos os cidadãos. Ô Mike, então, só para a gente voltar um pouquinho, a primeira origem de uma escola aqui em Pouso Alegre foi ainda no século XIX, em 1818. Então, não havia ainda uma estrutura escolar. O professor, no caso o padre, ele ia até as residências das famílias ali para lecionar para as crianças, né? Pelo que a gente encontrou aqui, essa escola criada em 1818, né, do padre João Damasceno, ele tinha a residência dele e atendia as crianças na própria casa. Então, geralmente era um cômodo que era reservado para isso. Então, tinha ali algumas carteiras, às vezes até os próprios móveis da casa do proprietário eram usados aí como uma sala de aula, e em alguns casos já havia, né, uma lousa, um quadro negro, ou como eu falei, de um objeto que nós temos aqui, que é a palmatória. Então, variava muito, né? E como você falou, não havia um sistema. Isso só foi criado muito tempo depois. Não havia um sistema escolar. Então, variava muito, né? Essa oferta, essa forma do ensino era muito, muito variada aí nessa época, muito restrita, né? Como eu falei. Agora, ô Mike, como escola física, você tem informação de qual seria a primeira escola física que surgiu aqui em Pouso Alegre? Olha, o que nós temos aqui no nosso acervo já é quase lá no final do século mesmo, né? Na segunda metade do século XIX, em 1872, a gente tem a informação que aqui em Pouso Alegre havia 2 colégios. E isso é uma informação interessante, porque por muito tempo isso vai ser assim, uma marca registrada na educação. Eu acredito que não só aqui em Pouso Alegre, mas em outras localidades também. Então, em 1872, haviam 2 colégios, um para meninos e um para meninas. Então, o das meninas era Nossa Senhora das Dores e o para meninos era o Colégio São Sebastião. Então, é a notícia que a gente tem desses 2 colégios. A gente não sabe onde que eles funcionavam, né? Evidentemente, o prédio, né, a sede dessas escolas já não existe mais. Depois, em 1875, surgiu o Colégio Santa Cruz, que era dedicado à instrução de meninos, né, oferecendo aí curso primário e secundário, que era como eles chamavam naquela época. Então, você já observa aí essa divisão do ensino entre meninos e meninas, né? E isso vai ser algo muito recorrente aí até durante o século XX. E depois surgiu um colégio muito importante, que esse colégio, a sede dele, vamos dizer assim, existe até hoje, uma parte, né, que foi o Colégio Mendonça, que foi criado em 1880. O Colégio Mendonça, ele funcionava numa chácara,
E essa chácara é hoje ali o 14º GAC, né, onde é o quartel do Exército aqui em Pouso Alegre. Então, um dos prédios que tem lá no 14º GAC, esse prédio até inclusive é protegido por lei de tombamento aqui da cidade, esse era um dos prédios onde funcionou o Colégio Mendonça. E depois o Colégio Mendonça, é lógico que ele funcionou aí por alguns anos, eu acredito que quase até o final do século XIX, e depois no local dele outros colégios foram criados. Então ele foi importante não só por ter tido a sua própria função aí na educação municipal, mas também porque depois o local onde ele funcionou serviu também para outros colégios, tá? Que aí, no caso, é o Colégio São José, que é que existe até hoje, né, que foi fundado em 1899. Certo, e depois o Colégio São José ali, que é onde que é o Exército, depois acabou dando lugar chegou a ser um seminário também, né, quando veio a diocese, né? Sim, inclusive a data de criação do Colégio São José é muito próxima à data de criação da diocese, né? A diocese é 1900 e o Colégio São José é em 1899. E aí também foi instalado um seminário ali naquela chácara, eles chamavam de chácara, onde havia uma igreja, havia aí já uns prédios que serviam aí para o colégio. Na época eles chamavam de Ginásio Diocesano São José. É só com o tempo aí que houve essa mudança do nome mesmo do colégio. E vale lembrar que era um colégio, diferentemente do que é hoje, era um colégio só para meninos e rapazes. As moças não estudavam no Colégio São José. E tinha aqueles que ficavam em regime interno, ou seja, aqueles que ficavam morando mesmo ali no colégio, e tinham aqueles que iam somente para estudar. E o Colégio São José, ele acabou se tornando muito famoso porque ele foi equiparado aí ao Ginásio Nacional. Então, ele foi reconhecido nacionalmente. Muitas pessoas, vamos dizer assim, famosas, muitas pessoas ilustres estudaram no Colégio São José, como, por exemplo, o escritor Menotti Del Picchia, o outro escritor também que foi o Guilherme de Almeida, e até mesmo o Plínio Salgado, que veio a ser mais tarde aí o fundador da Ação Integralista Brasileira. Então, teve muitos estudantes aí de renome que estudaram aqui em Pouso Alegre no Colégio São José, antigamente Ginásio Diocesano São José. E aí, como você falou, em 1918, com a vinda do Exército para Pouso Alegre, o Colégio São José, então, mudou de local, saiu ali da chácara, onde funcionou o Colégio Mendonça, e ele foi para o antigo Palácio Episcopal, o antigo Palácio do Bispo, que ficava exatamente em frente onde hoje nós temos o atual Palácio do Bispo. Isso é até bom falar, né, Mike? Porque as pessoas elas acham que o Palácio Episcopal ele sempre foi naquele local, né? E no princípio ele foi na onde que era hoje a fachada principal, a entrada principal do Colégio São José, né? Isso mesmo. O Dom Otávio, que foi bispo de Pouso Alegre, o terceiro bispo, a partir de 1916, ele, pelo que nós temos aqui no nosso acervo, ele foi uma das pessoas que mais lutou para a vinda do Exército para Pouso Alegre, uma unidade do Exército para cá. Inclusive, aí há muitas histórias que são contadas, conta-se que, inclusive, as irmãs que também ocupavam lá a chácara do antigo Colégio Mendonça, né, as irmãs da Visitação, elas até ameaçaram ir embora porque o Dom Otávio havia oferecido esse espaço para a vinda do Exército, porque nessa época foram criadas unidades do Exército no Brasil, várias unidades, e a igreja se ofereceu como uma possível sede. Então, o Dom Otávio, no início, aí, ele se empenhou muito
para a vinda do Exército e ofereceu, colocou à disposição essa chácara. E foi depois que acabou acontecendo, em 1918. E aí o Colégio São José se mudou para o antigo Palácio do Bispo. É lógico que hoje o prédio já não é exatamente o mesmo, né? Foram feitas muitas alterações, o prédio foi ampliado, e aí o novo Palácio do Bispo acabou sendo construído em frente, que é o palácio atual. Se não me engano, aí foi na década de 1920, não me recordo exatamente a data, mas foi assim, né, essa história da vinda do Exército aí, que eles ocuparam essa chácara aí, onde havia sido o Colégio Mendonça e também tinha servido aí para o Colégio São José. Ô, Mike, você mencionou aí no Colégio da Visitação, e aí a gente vê no museu que o Colégio da Visitação seria onde que é a rua Coronel Pradel, ali mais ou menos. Onde ficava esse Colégio da Visitação, que é um colégio antigo e que são poucos registros que tem dele, né? Sim, o que a gente sabe é que as Irmãs da Visitação vieram para Pouso Alegre em 1902 e aqui elas fundaram um colégio para meninas e moças. E a gente sabe que ele funcionava também nessa chácara, então havia um prédio ali, seria na Coronel Pradel hoje, e que a gente tem até fotos, a gente vai mostrar para vocês aí a foto do Colégio da Visitação. E esse colégio, então, funcionou ali também até 1918, né? Mas esse colégio também foi transferido para as Irmãs Doroteias, em 1911. Aí as Irmãs Doroteias já são mais conhecidas, né, do nosso... de se ouvir falar, porque até pouco tempo existiu aqui, né, o Colégio das Doroteias. Então, em 1911, esse colégio da Visitação foi transferido para as Irmãs Doroteias, e aí com a construção do novo prédio, né, que hoje ali é o prédio do conservatório, então com a construção desse prédio aí, em 1918 também, 1919, aí que houve essa mudança, elas passaram a ocupar aquele prédio ali até, né, por muitas décadas, até que elas depois mudaram, ocuparam ali onde é a fundação, né? Na Unidade Fátima, né? Isso, a universidade ali na Unidade Fátima. E muitas pessoas aí conhecem, né, as Irmãs Doroteias, a gente tem notícias aí de muitas ex-alunas que estudaram, inclusive nessa exposição Escolas do Passado, a gente tem algumas fotos também das alunas do colégio, que era chamado Colégio das Doroteias, né? Mas o nome oficial era Instituto Santa Doroteia, era uma escola particular e voltada para o ensino das moças. Como é que você tem informação se ainda existe esse instituto no Brasil ou já acabou de vez, inclusive a das irmãs? Lucas, me parece que já não existe mais das Irmãs Doroteias, pelo que eu já ouvi dizer, mas eu não posso afirmar assim com certeza, né? Uhum. O que eu acho interessante, né, que também já observei isso aí, que desde o final do século XIX isso acontecia e isso por muito tempo aconteceu aqui na educação daqui de Pouso Alegre, foi essa divisão, né, a educação para meninos de um lado e meninas de outro. Então, isso tem também muito a ver, né, com essa questão, né, que o papel de homem e o papel da mulher na sociedade, né, que isso, né, hoje já mudou, hoje não, embora exista ainda, né, muito preconceito, muito machismo ainda na nossa sociedade, em relação, né, à mulher aí às vezes atingir outros espaços, a gente sabe que existe, mas hoje já mudou bastante. E a gente consegue observar aí que no passado isso era muito definido, esse papel que tinham, né, os homens e as mulheres, isso era muito delimitado, muito demarcado. Já havia essa divisão, né?
Desde quando nascia, mulher já sabia o que tinha que fazer e homem o que tinha que fazer. Sim. Por exemplo, aqui foi criada a Escola Profissional Delfim Moreira, em 1917. E depois também foi criada, em 1929, a Escola Doméstica Santa Terezinha. Então, enquanto a escola profissional era voltada para ensinar uma profissão aos meninos, a escola doméstica, ela ensinava as meninas a serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães. Então, já havia aí esse direcionamento. Coisa que já não existe na educação hoje, né? Hoje meninos e meninas frequentam a mesma escola, o mesmo ambiente, exatamente. E há essa liberdade, né, de escolha. A gente observa muito isso. Eu acho até interessante depois, se vocês quiserem procurar aí na nossa... A gente fez uma live, né, na Semana de Museus, agora que foi no mês de maio, e o professor Giovanni Silva Balbino, ele falou para a gente sobre essa questão mesmo da divisão, dessa divisão que havia e do direcionamento de determinado tipo de ensino para as classes sociais, né? Então, por exemplo, tinha escola de ricos e escola de pobres, né? Os pobres, eles normalmente já eram educados para fazer serviços que eram próprios daquela classe. E as classes ricas já eram voltadas para outro tipo de educação, para serem médicos, advogados. Então, a gente vê que havia aí essa distinção. Então, nessa live, depois vocês podem procurar aí no canal do museu, no YouTube, ou também no canal da TV Câmara Pouso Alegre. Essa live foi a Igreja e o Estado na Formação Profissional em Pouso Alegre, de 1917 e 1947. O professor Giovanni fala bastante aí sobre esse tema. Eu acredito que vale a pena depois vocês assistirem esse vídeo. Bom, a gente vai continuar a nossa entrevista aqui com o Mike Risselli, diretor do Museu Histórico. Hoje o nosso tema são exposições das escolas de Pouso Alegre, essa exposição que vem acontecendo aqui no Museu Tony Toledo, mas já depois do intervalo a gente fala mais, que eu tenho uma curiosidade aqui com o Mike, vou pedir para o Mike esclarecer para nós essa curiosidade que envolve aí uma das escolas públicas mais antigas da cidade, que fica no coração de Pouso Alegre. O intervalo é rapidinho. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa. Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores, enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Eleição em 4 fases. Na época do Império, o voto ocorria em 4 fases. Os cidadãos da província votavam para escolher os chamados compromissários. Estes elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores de comarca. E estes, finalmente, escolhiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador e permaneceu assim até 1881.
estamos de volta. O nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. Mike Risselli, diretor do museu. A gente está falando sobre exposição de escolas de Pouso Alegre, escolas que fizeram passado aqui história, muitas delas ainda existentes. No bloco anterior, a gente contou um pouco aí do Colégio São José, do Colégio da Visitação, do Instituto das Doroteias. Nesse bate-papo aqui, às vezes a gente pode voltar lá atrás, a gente pode resgatar alguma coisa e trazer de volta. Se você não acompanhou, então, fique ligado aqui, porque aqui o nosso bate-papo é história de Pouso Alegre. Isso pode te ajudar também a conhecer um pouco mais da nossa história, um pouco mais da memória de Pouso Alegre. E o Mike tem guardado toda essa história e compartilha conosco nesse programa, uma forma de a gente mostrar a importância do Museu Tony Toledo para a comunidade e a importância que tem o museu para a gente conhecer a história, porque se nós não conhecermos o nosso passado, o que vamos fazer do nosso futuro sem história, né? Não tem como, a gente tem que ter algo para contar até das pessoas que fizeram e que fazem parte dessa história, e aqui você fica sabendo de tudo. Ô Mike, eu anunciei lá no bloco, para a gente voltar aqui, a gente conversou que o Colégio São José é uma das escolas mais tradicionais, né, uma das primeiras particulares, mas e escola pública? Qual foi a primeira escola pública que chegou aqui em Pouso Alegre? Bom, Lucas, a primeira escola pública, aliás, vamos dizer assim, a escola pública mais antiga que nós temos ainda em atividade aqui em Pouso Alegre foi o Grupo Escolar Monsenhor Zé Paulino, hoje Escola Estadual Monsenhor Zé Paulino, que ela foi criada, vamos dizer assim, no papel em 1906, mas aí até a sede da escola ficar pronta, ela foi oficialmente, entrou em atividade no ano de 1912, então já tem mais de 100 anos. E é uma escola que continua aí até hoje e ocupando exatamente o mesmo prédio, que é aquele prédio ali na Avenida Doutor Lisboa, um dos bens tombados pelo patrimônio histórico e artístico aqui da nossa cidade, e uma escola aí que ao longo de tantos anos formou muitas pessoas, né, muitas crianças, jovens passaram por ali e fizeram história aí frequentando o antigo Grupo Escolar Monsenhor Zé Paulino, que também foi uma homenagem, né, esse nome de Monsenhor Zé Paulino ao padre que passou aqui por Pouso Alegre. Ele não era natural daqui, ele era lá do Rio Grande do Norte e foi um dos que lutou para a criação da Diocese de Pouso Alegre, a Diocese Católica. E então aí foi feita essa homenagem dando o nome de Grupo Escolar Monsenhor Zé Paulino. Bom, Mike, uma curiosidade que envolve aí o Grupo Escolar Monsenhor Zé Paulino é que a sede da escola ela foi construída no local da antiga residência do senador Zé Bento, um dos fundadores aqui de Pouso Alegre, né? Sim, o antigo casarão do senador ficava bem ali na Avenida Doutor Lisboa, coração da cidade. E a gente tem até uma foto de quando o grupo escolar estava sendo construído. Não é uma foto assim muito nítida, mas dá para a gente ver ali que o grupo estava sendo construído e foi bem aí no local onde era a mansão do senador Zé Bento. Também a gente pode mostrar para você esse desenho, que é um desenho foi feito, imaginava-se, né, que sendo ali a mansão do senador daquela forma, né? Foi feita a partir de lembranças. E no local dessa mansão aí foi feita a escola Monsenhor Zé Paulino, que está aí até hoje. E o mais legal é que a escola ela ainda permanece, a fachada externa dela idêntica, né, Mike, da construção com mais de 100 anos, né? Sim, é uma fachada belíssima. Eu acredito aí que essa fachada ela remete muito aí ao período neoclássico. A gente vê aí essa simetria das janelas. Tem algumas formas aí que remetem também a esse período clássico, né, como os triângulos. Então ela é uma fachada assim bastante significativa aqui para a cidade. E nós temos também aí uma das fotos que fazem parte dessa exposição do passado, é justamente aí uma foto da fachada com alguns alunos em frente aí ao Monsenhor Zé Paulino,
e a gente vê a beleza aí que tem mesmo esse prédio, né? Imponência, apesar de ser um prédio de né, somente um piso, né? De não ter... Mas é um prédio muito bonito e que atravessou aí um século e permanece aí firme na cidade. E recentemente foi restaurado, né, pelo governo do estado, está com novas cores, né? Na verdade, acho que as cores originais sempre foram o azul. As construções antigas eram muito azul e branco, né, Mike? As construções, né? Sim, geralmente eram cores mais claras, é o que a gente observa. Eu lembro que quando foi feito o estudo de cor ali do Centro Cultural, né, o antigo fórum, foi constatado ali que as cores originais eram um branco e um tom meio de cinza. Então, às vezes, para nós hoje é uma cor, às vezes não é tão chamativa, né? Não chama tanta atenção, mas eram as cores que eram usadas antigamente. E do Monsenhor também aí a gente vê que eram tons mais claros, né? As fotos eram em preto e branco, mas a gente vê que os tons eram claros. Mas ficou lindíssima mesmo essa restauração, né? Essa nova pintura. Acho que valoriza muito aí o prédio, né? E mostra os detalhes dessa construção lindíssima. Bom, Mike, você começou a falar aí do papel, né, da Igreja Católica no ensino, na educação, lá em 1818, né, quem perdeu o primeiro bloco depois nas redes sociais pode acompanhar e vai ver que a primeira ideia de escola da cidade, né, foi em 1818, e sempre o papel da igreja, né, envolvido, na Igreja Católica, nesse caso, envolvido na educação. E aqui em Pouso Alegre, eu inclusive fiz também um documentário no centenário aí de Dom Otávio, e eu percebi nesse centenário a presença marcante de Dom Otávio na vinda de várias instituições de ensino. E assim, antigamente eu acreditava que era Dom José um dos grandes idealizadores, mas vendo na pesquisa a gente percebe que Dom Otávio teve essa grande influência na educação aqui do nosso município. Qual que é o papel de Dom Otávio, Mike, nesse sentido, nessas instituições, como a gente tem o Educandar, o orfanato, uma criação dele, a gente tem aí o próprio Instituto Santa Doroteia, que veio na gestão dele. Qual que é o papel de Dom Otávio nesse sentido? Bom, o Dom Otávio, ele foi o terceiro bispo de Pouso Alegre, foi o bispo que ficou mais tempo aqui na nossa diocese, ele ficou de 1916 até 1959, quando ele faleceu, figura que era, assim, tradicional da cidade, muito conhecida. Hoje, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade para entender, por exemplo, o papel de um bispo católico, talvez vamos dizer assim, nos rumos políticos, né, de um local, né, como Pouso Alegre. Mas naquela época, no século XX, aí, né, início do século XX, os bispos eles tinham um poder muito grande, né? E o Dom Otávio ele foi responsável aí pela vinda de muitas instituições de ensino, muitas escolas e instituições de caridade também aqui para Pouso Alegre. Com a vinda dele, foram criados muitos desses institutos. Então, só para vocês terem uma ideia, em 1916 ele vem para Pouso Alegre, em 1917 ele funda aí a Escola Profissional Delfim Moreira, que é uma instituição que existe até hoje. Hoje ela é gerenciada aí pelos padres pavonianos, mas naquela época era mantida pela diocese, assim como o Colégio São José também, que depois passou para os padres pavonianos aí em 1948. Então, o papel do Dom Otávio é algo assim que eu acho que merece mesmo um estudo bem aprofundado, porque ele tinha muita influência política e também, logicamente, religiosa.
eu me lembro muito do seu Alexandre, né, o fundador do museu, Alexandre de Araújo. Ele contava muita coisa sobre o Dom Otávio. Quando o Dom Otávio ia sair do palácio, as pessoas iam lá, às vezes, para saudá-lo. Então, era um acontecimento. E havia um respeito muito grande. Então, a influência da Igreja Católica era muito forte em Pouso Alegre. Evidentemente, hoje ainda né? A cidade ainda é muito, vamos dizer assim, muito religiosa. Basta ver a quantidade de igrejas que existem, mas hoje também já tem as outras igrejas aí de outras denominações marcando presença em Pouso Alegre. Mas naquela época a Igreja Católica era muito forte e ela aí com certeza fez parte da forma como a educação era conduzida. Eu falei no bloco anterior aí sobre a live do Giovanni. Depois vale a pena vocês assistirem. Ele fez um trabalho sobre esse tema, de como que a igreja conduziu aí, ajudou a conduzir esse direcionamento aí da educação na nossa cidade. Então, a gente com certeza deve muito à figura do Dom Otávio nesse sentido, e muitos outros também. Eu acho que merece mesmo ser feito um estudo aprofundado sobre toda essa influência que ele exerceu. Você falou também do Dom José d'Angelo, que foi o bispo subsequente ao Dom Otávio, e ele também tem muita participação aí na criação da Faculdade de Medicina, depois também a Faculdade de Direito e outras instituições. A gente percebe a influência do Dom José d'Angelo mais no ensino superior, né, o Mike? Parece que foi até um combinado dos dois bispos, sem eles saberem, né? O Dom Otávio investiu ali na educação básica e o Dom José veio para completar na educação superior, né? Sim, então olha a influência, né, e o papel que esses dois bispos tiveram aí para a estabilização, né, para a concretização de instituições que existem aí na cidade até hoje. Até hoje exercem aí essas funções, esse trabalho na educação aqui da cidade. Bom, vocês estão acompanhando o nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, Mike Recelli, diretor do museu. A gente está falando sobre a história das escolas. Por que a gente está falando sobre a história das escolas? Porque o museu está com uma exposição agora, continua aí no mês de julho, para você que quiser fazer a visita, aproveitar suas férias, agendar a sua visita. No vídeo vai aparecer o telefone do WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp ou pode ser também ligando aqui pelo museu. Você vai poder visitar e conhecer de perto essa exposição, que é muito bacana. Tem fotos ali do século XIX, tem uma foto muito bacana, inclusive essa que a gente está vendo aí, que é de 1880, né, Mike? São alunos, que escola que era essa que a gente está vendo aí na fotografia? Essa mais antiga, a gente tem a do Colégio São José, que como eu falei, né, anteriormente, aí onde era o Colégio Mendonça. Foi um dos locais aí onde funcionou o Colégio São José, o primeiro local. Tem várias, né? Tem também essa dos professores do Colégio Mendonça, que eu gosto muito dessa foto, acho ela muito significativa, porque mostra aí a diferença, né, entre os professores daquela época e os professores de hoje. Sim. É lógico que era a questão da indumentária, né, que mudou, mas você vê que os padres aí na formação e também homens, né, como professores aí. Hoje a gente observa que é o contrário, né, que parece que a maioria são as mulheres, né? Então, no início aí eram mais os homens que estavam à frente aí da instrução, né, da educação. Então, tem várias fotos que vocês vão poder conhecer. A foto também da escola da Dona Carlinda, né, do grupo de alunos da escola da Dona Carlinda, que é uma escola particular. Como eu falei, muitas escolas funcionaram na casa de pessoas. Não existia um prédio assim, foi construído
para ser uma escola. Às vezes era um cômodo da casa ali que era usado para a escola. O Alexandre de Araújo mesmo contava que ele estudou na escola da Dona Carlinda e que era na casa dela, junto com os outros cômodos da casa, sim. Bom, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui com o Mike. Eu só vou chamar um rápido intervalo, depois a gente já volta para a nossa parte final, nosso bloco final, para a gente reforçar aí a exposição, que você pode acompanhar a exposição das escolas antigas e também a gente encerrar o nosso bloco de entrevista. É rapidinho o nosso intervalo, a gente volta já. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme, e antes de compartilhar, não passe a desinformação para frente. Primeira eleição de deputados no Brasil. Desde a primeira eleição ocorrida no país em 1532 até 1820, o voto era apenas em âmbito municipal, com eleições para o Conselho Municipal. Somente em 1821 que as pessoas votaram pela primeira vez para eleger os representantes junto à Corte Portuguesa. Foram eleitos cerca de 70 deputados. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Primeiro presidente eleito pelo povo. A primeira vez que os brasileiros foram às urnas para escolher seu presidente foi em 1894. Para se ter uma ideia, foram 205 presidenciáveis, sendo que 116 receberam apenas um voto. Na época, não era necessário filiar-se a partidos e nem oficializar candidatura. O eleitor tinha liberdade de escrever qualquer nome na cédula, inclusive o próprio nome ou de um cidadão que não fosse candidato. Saiu vencedor o presidente Prudente de Moraes. Já voltamos, olha só, o intervalo foi rápido, é o programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. Mike Risselli é o nosso entrevistado, contando a história do museu, contando a história de personalidades que ajudaram a educação, o ensino em Pouso Alegre. Nós fomos lá em 1818, a primeira escola, até chegar aos dias atuais. Ô Mike, e hoje essa exposição que acontece no museu, ela mostra muito o crescimento educacional
né, que acompanhou o crescimento de Pouso Alegre, acompanhou o crescimento das escolas, né? Hoje são inúmeras escolas, a gente não conta até, perde até o número de contas, tanto particulares como públicas, né? E a gente vê então o papel das pessoas, depois a gente pode até ver como é que a gente combina um programa específico do Dom Otávio, outro específico do Dom José, para a gente falar um pouco dessas ações que resultam na cidade de Pouso Alegre nos dias atuais, que dá até para a gente fazer um paralelo, né, Mike, o que isso representou, e o que essa exposição resgata, né? É uma história que é contada, muitas pessoas ainda vivas que estudaram em algumas escolas que já não existem mais, como é o caso do Colégio Santa Doroteia, mas que tem aí uma história viva e algo de bom para compartilhar, né? Sim, eu falei no início, né, sobre essas fotos que a gente selecionou. São 14 fotografias que estão aqui em exposição e ao analisar essas fotos, ao parar ali para olhar, o visitante ele vai poder viajar e também fazer muitas reflexões. Eu sempre gosto de pensar que o museu é um espaço de reflexão. A gente volta aí no passado, a gente busca essa interação com o passado, porque isso também acaba nos levando ao autoconhecimento. Então, por exemplo, nós estávamos ali olhando uma foto do grupo escolar Monsenhor Zé Paulino, de 1937, e a gente viu nos uniformes, até quem notou isso foi o Marcos Amâncio, a gente notou ali algumas marcas no braço do uniforme das crianças que se assemelham àquelas divisas que indicam patente dos militares. Então, a gente observa, por exemplo, é um detalhe, mas que mostra aí naquela época o quanto as escolas estavam também buscando se aproximar desses padrões, vamos dizer assim, militares. E nos anos 30 e 40, né, a gente sabe que esses movimentos aí da extrema-direita foram muito fortes, né? Inclusive o integralismo. A gente vê que existia muito isso. Então, observando esses detalhes, as fotos, às vezes a gente chega a algumas reflexões importantes. Então, por isso que essa exposição está aí de volta. A gente espera que vocês possam vir conhecer. Quem não puder vir, procure aí no nosso Facebook, Museu Tony Toledo, e a gente vai deixar lá à disposição de todos para que façam essa viagem conosco aí ao passado, procure conhecer mais sobre a história das nossas escolas e buscar esse autoconhecimento sempre cada vez mais. Acho que isso é importante para todos, e o museu está sempre aí à disposição como essa ferramenta para nos ajudar em todo esse processo aí. Nós somos seres que estamos sempre em evolução, sempre construindo a nossa história, e a gente sempre precisa estar aí buscando esse resgate mesmo do passado e fazer essas várias reflexões, esses vários questionamentos que ajudam a nossa própria compreensão. Ô Mike, então, só lembrando que você passasse o telefone de contato do WhatsApp do museu, o telefone fixo também, e os horários que os nossos amigos podem acompanhar e vir presenciar de perto essa bonita exposição que acontece no museu. Bom, o nosso telefone fixo é 3429-6511, o nosso WhatsApp é 99850-4545. O nosso horário de funcionamento é de segunda a quinta, do meio-dia às 18 e sexta das 8 às 14. Se você puder, agende aí a sua visita conosco. Vai ser um prazer recebê-lo aqui e poder estar à disposição para tirar suas dúvidas e contar um pouquinho mais sobre a nossa história e as memórias aqui de Pouso Alegre. Mike, mais uma vez quero agradecer a sua participação e aguardá-la para o próximo programa com mais novidades aqui, resgatando essa história, trazendo à tona aí um pouco do passado de nossa cidade. Ok, Lucas, obrigado mais uma vez pelo convite, estamos à disposição. Eu agradeço você pela audiência. Até o próximo Histórias e Memórias Museu Tony Toledo. A gente se vê. Tchau.